Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, eu vou ler os 3 primeiros versículos. Acompanhem comigo. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Amado Senhor e Salvador, queremos bendizer mais uma vez o Teu nome. Gratos, ó Deus, porque nesta noite, do dia do Senhor, o Teu povo se reúne a fim de mais uma vez exaltar a Tua majestade. Que o Senhor leve nosso pensamento cativo ao conhecimento de Cristo. Que o Senhor nos dê, ó Deus, total atenção às palavras que serão ditas, porque cremos, ó Deus, que quando a pregação é fiel, são palavras do Senhor. Que o Senhor nos edifique, nos exorte, nos console nesta noite, para a Tua própria glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós começamos essa série nova, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, tratando de uma igreja dividida pelo orgulho. A cidade de Corinto era um grande centro comercial, não só para a Grécia, mas para grande parte da região ali do Mediterrâneo, incluindo África do Norte, Itália e Ásia Menor. Por conta de seus 2 portos marítimos, não era incomum haver na cidade pessoas de outras nações. E isso é muito importante atentar para o restante da carta. Há alguns que, quando olham para a carta de Paulo aos Coríntios, entendem que o dom de línguas que está sendo tratado aqui, ele é diferente daquele de Atos dos Apóstolos. Eles dizem em Atos, o dom tinha a ver com idiomas de outras nações. Aqui não, aqui é uma língua estática, é uma língua diferente, é uma língua de anjos. Curiosamente, a única igreja que dá problema com o dom de línguas é uma igreja onde há 2 portos e há muitas pessoas de toda parte ali naquele local. Então guarde bem essa informação para os sermões que virão adiante. Além disso, Corinto era uma cidade bastante imoral. A cidade de Corinto era tão imoral que alguém escreveu o seguinte: Corinto era o paraíso do marinheiro, o céu do bêbado e o inferno para uma mulher decente. Era assim que eles retratavam a cidade de Corinto. E foi em sua segunda viagem missionária que Paulo, por volta do ano 52, chegou àquela cidade de Corinto. E como de costume, cumprindo a sua agenda, Paulo se dirigiu primeiramente à sinagoga. E foi lá na sinagoga que ele conheceu um casal muito citado e que você conhece bastante, Priscila e Áquila. Esse casal era um casal de judeus que haviam crido no Senhor Jesus Cristo, e eles tinham a mesma profissão do apóstolo Paulo. Eles faziam tendas, e isso fez com que eles se aproximassem. Paulo ficou um tempo com os 2, com Priscila e Áquila, permaneceu com eles trabalhando, a fim de não ser pesado aos coríntios. Paulo menciona isso lá na segunda carta. Dê uma olhada lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11. Paulo diz assim no verso 8 e 9. Despojei outras igrejas, recebendo o salário para vos poder servir, e estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei, e me guardarei de vos ser pesado. Paulo então faz menção a 2 questões. Primeiro, ao fato de ele ter trabalhado, fazendo tendas, para não ser pesado aos coríntios. E ele então cita um outro episódio aqui,
que está lá em Atos capítulo 18. E eu peço que você vá lá em Atos, só para você se situar na história. Atos capítulo 18 retrata a viagem de Paulo quando ele passa pela cidade de Corinto. O verso 5 diz assim: quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Então veja que aqui no relato de Lucas, ele vai dizer que foi a partir do momento que as ofertas da Macedônia chegaram, que Paulo então parou de fazer tendas e começou a viver somente na pregação do Evangelho. Depois que chegam Silas e Timóteo, ele se dedica totalmente à pregação. E então em Corinto vai haver algumas conversões. Há a conversão, por exemplo, de Crispo, que é descrito como o principal da sinagoga. Dê uma olhada no verso de número 8, aí do capítulo 18 de Atos. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Aqui então você tem a maravilhosa notícia do evangelho se espalhando. Uma cidade imoral, uma cidade corrompida, recebe o evangelho, pessoas creem. Pessoas começam agora a congregar naquele local. Começa então uma igreja na cidade de Corinto. Como em outras ocasiões, os judeus se opuseram a Paulo. E Paulo, então, depois que sofria esse tipo de oposição, ele se entregava à pregação aos gentios e logo ia para outra cidade. Mas acontece algo bastante interessante aqui na cidade de Corinto. Dê uma olhada aí nos versículos 9 a 11. Paulo teve durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-vos mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Quando Paulo pensa então em ir embora de Corinto, é o próprio Jesus que aparece a ele e diz: permaneça, ainda há muita gente a ser alcançada. E então Lucas diz: e ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Jesus. Depois que Paulo termina a sua estadia em Corinto, ele vai para Éfeso, numa primeira ida a esta cidade, vai embora de Éfeso, possivelmente nesse meio tempo que ele escreve a primeira carta aos Coríntios, não essa que está na Bíblia, mas uma carta perdida, que ele faz menção no capítulo 5, quando ele diz: já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Logo, esta que nós temos na Escritura como a primeira carta aos Coríntios, não é de fato, na sequência de Paulo, a primeira carta que ele escreveu. A outra se perdeu na história e possivelmente há ainda uma outra carta ainda mais dura escrita por Paulo. Então Paulo, em Éfeso, provavelmente escreve esta primeira carta e depois ele vai novamente para Éfeso, onde ele vai permanecer por 3 anos. Isso está relatado lá em Atos dos Apóstolos. Paulo fica 3 anos em Éfeso e é onde Atos relata que ele reúne no final os presbíteros, chamando-os a pastorear a igreja de Deus, porque ele estava indo embora e não sabia se veria mais os efésios. Então a carta que nós conhecemos como a primeira aos Coríntios, ela foi escrita por Paulo, tendo ele recebido informações daqueles que ele vai chamar aqui no capítulo 1 de os da casa de Cloé, ou os da família de Cloé. Ele recebe notícias de que a igreja estava dividida. Uns dizendo que eram de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro, outros de Cristo. Junto com estas informações da casa de Cloé, possivelmente Paulo recebe uma outra carta
cheia de perguntas que ele vai responder também aqui nessa epístola. Por exemplo, ele vai falar a respeito da questão do casamento, porque ele recebeu perguntas sobre como eles deveriam proceder agora que um dos cônjuges converteu-se e o outro não. Eles poderiam abandonar o que não tinha convertido? Isso era uma pergunta feita a Paulo, que ele vai responder também aqui na epístola aos Coríntios. Além desses problemas, havia imoralidade dentro da igreja, divisões por conta dos dons espirituais, e tudo isso será tratado pelo apóstolo aqui nesta primeira carta, que foi escrita por volta do ano 55 depois de Cristo. Os versículos que eu li nessa noite trazem a introdução da carta. E como as demais cartas de Paulo, a introdução já vem antecipando alguns dos assuntos que ele vai tratar durante toda a epístola. E você vai notar isso aqui quando eu expuser o texto. Nos versículos que foram lidos, é possível aprender que Deus chama você. Da mesma forma que Deus chamou o apóstolo Paulo, Deus chama você. Deus chama você para um serviço específico. Paulo inicia a sua carta mencionando um irmão que cooperava com ele. Dê uma olhada no versículo 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Ele inicia então mencionando este homem, Sóstenes, que estava cooperando com o apóstolo, e ao que tudo indica, um homem bem conhecido da igreja de Corinto. Não fazia sentido, ou não faria sentido, Paulo dizer na introdução da carta àqueles irmãos que ele escrevia junto com Sóstenes, se a igreja não tivesse ideia de quem era este homem. Então ele era um homem conhecido da igreja. Mas diferente de Paulo, Sóstenes não é um apóstolo. Ele não é coautor da carta, ele é um colaborador de Paulo. Mas ele tem uma outra função, e isso é importante de você notar desde o início, porque aqui você tem dois servos de Deus, servindo ao Senhor de modo diferente, mas ambos usados pelo Senhor na edificação do povo. Paulo como apóstolo, Sóstenes como seu colaborador. Alguns acham, alguns supõem, que este Sóstenes seja o mesmo que aparece lá em Atos capítulo 18. Dê uma olhada mais uma vez no livro de Atos, na estadia de Paulo lá em Corinto. E o texto diz assim, no verso 17. Então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e os espancavam diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com essas coisas. Se você está bem atento, você viu que eu citei um outro homem que era o principal da sinagoga. Este homem abraçou a fé. Logo, Sóstenes ou era o seu substituto, ou Sóstenes era um companheiro seu entre os principais da sinagoga. E aqui, então, ele está sendo espancado. O texto não menciona muito por que isso está acontecendo. É bem possível que este homem, a exemplo do seu amigo, do seu companheiro, tenha também se rendido a Cristo. Não é impossível. É claro que nós não podemos bater o martelo acerca disso. Contudo, Sóstenes está aqui agora, outro ou mesmo, junto com Paulo, escrevendo aos Coríntios. E isso é algo bastante interessante, principalmente se este Sóstenes que está escrevendo com Paulo for aquele que era o principal da sinagoga. Porque significa que ele deixou de ser o principal da sinagoga para servir na igreja de Cristo, onde não há principal. Onde não há ninguém que deve ter proeminência. Ele está trabalhando com Paulo,
mas ele tem um chamado diferente do chamado do apóstolo Paulo. Esse assunto é muito importante e é um dos temas que será abordado por Paulo nessa carta. Dê uma olhada lá no capítulo 12 da carta aos Coríntios. Eu disse que Paulo está aqui adiantando alguns dos assuntos que ele irá tratar. Então, primeiro aos Coríntios, capítulo 12, veja os versos 4 e 5. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Um dos problemas na igreja de Corinto era exatamente o pessoal começar a se envaidecer com a sua posição, com os seus dons, e de imediato Paulo se apresenta como apóstolo, trazendo também um seu colaborador, que não era apóstolo, mas ambos estão servindo a igreja agora de Corinto. Isso fica claro aqui no versículo 1, quando Paulo diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo. Ele não fala que Sóstenes foi chamado para ser apóstolo, mas ele, pela vontade de Deus, foi chamado para ser apóstolo. E ao apontar para a vontade de Deus, ele está deixando muito claro que o serviço que ele estava realizando não tinha a ver com o mérito próprio, não tinha a ver com as suas qualificações simplesmente, mas com a graça do Senhor Deus. Ele está escrevendo na autoridade de um apóstolo. Ele irá corrigir problemas da igreja, mas ele fazia isso por ter sido comissionado pelo Senhor Deus, pela graça do Senhor Deus. Não havia mérito em Paulo, e é interessante, porque Paulo nessa carta vai falar acerca disso. Volte lá, vá lá de novo no capítulo 15 agora, da primeira carta. Ele diz assim nos versos 9 e 10. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Veja que interessante. Eu não sou digno de ser chamado de apóstolo. Se eu sou o que sou, é graça do Senhor. O mérito não está em Paulo. É o Senhor quem chama os seus servos. E é este homem, sem mérito algum, mas que pela graça de Deus cumpria o seu chamado, servindo a igreja de Corinto. Primeiro, levando àquela cidade o evangelho. A igreja começou com Paulo. E lembre, ele vai dizer logo na sequência desse texto, que ele começou a igreja, ele plantou a igreja, e que Apolo regou. O crescimento veio do próprio Deus. Paulo, então, tem bastante consciência do seu lugar no corpo de Cristo, da sua função no corpo de Cristo, e ele sabe que isso tudo é pela graça de Deus. Então ele leva o evangelho à cidade, e agora, como apóstolo e na autoridade de apóstolo, ele escreve esta carta a fim de corrigir os erros cometidos pela igreja. Então o que você tem aqui são dois crentes, Paulo e Sóstenes, ambos crentes em Jesus Cristo, chamados para serviços distintos dentro do corpo de Cristo. Você é chamado para um serviço específico, e é desta forma, é desta maneira que você precisa entender o seu chamado à fé. Cada crente, meus irmãos, é chamado e dotado pelo Senhor para o serviço dos santos. Paulo vai falar acerca dos dons e de como Deus distribui os dons à sua igreja aqui na carta aos Coríntios, com o objetivo que é a edificação da igreja, mas todos os crentes recebem esta dotação do Senhor, sendo
o serviço no corpo de Deus um serviço diverso. E a questão aqui é como é que você enxerga a si mesmo dentro do corpo de Cristo. Qual é a sua função? O que você tem desempenhado de serviço na igreja do Senhor? Você é alguém que procura desempenhar um serviço a fim de que os irmãos sejam edificados? Ou você, como muitos crentes, busca apenas ser servido na igreja? Porque não são poucas as pessoas que vão à igreja e elas veem a igreja como um grande balcão de serviços. Elas querem que as pessoas façam tudo por elas, mas elas não se dispõem a fazer nada em favor dos seus irmãos. Não é esse o chamado cristão. O chamado cristão tem um chamado específico para cada crente. Infelizmente, dentre os crentes que buscam ser servidos, estão sempre aqueles que murmuram, que reclamam, que acham que não estão sendo bem tratados, que acham que não são levados em conta para nada. E é por isso que você precisa evitar esse tipo de atitude e buscar compreender qual é a sua função dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja do Senhor, no trabalho de edificação dos seus irmãos. Por outro lado, há aqueles que se vangloriam da sua posição. Crentes que veem a si mesmo como pessoas imprescindíveis para a igreja. Olha, essa igreja é muito feliz de ter a minha aqui servindo. Eu sou alguém que faço a diferença. É assim que muitos acabam se achando. Sonde o seu coração, a fim de você verificar se você não está entre esses. Os coríntios aqui serão lembrados de que os dons e os serviços são diversos, mas que é o Senhor, graciosamente, que opera tudo em todos. Ele chama, Ele dá funções específicas, é Ele quem está fazendo. Você não foi chamado porque você é especial, porque você é mais capacitado do que outros, porque você é competente, porque como todo pecador, você não é digno de servir no reino de Deus. Isso é graça. Isso é favor. Isso é misericórdia do Senhor para com a sua vida. E se você faz parte da igreja que foi chamada pela graça de Deus, reconheça que é o Senhor que tem operado por meio da sua vida, concedendo a você o imenso privilégio de ser contado como parte do povo do Senhor. De fazer parte de um povo santo, de uma nação santa, membro da família da fé. Deus chama você a um serviço específico. Não cruze os braços. Busque desenvolver os seus dons, os seus talentos. Não se ensoberbeça naquilo que você faz. Então, o reconhecimento inicial de Paulo, de que ele era apóstolo não por vontade própria, mas pela graça de Deus, já é um início de tratamento do coração dos orgulhosos coríntios. É como se Paulo, se apresentando na carta, estivesse dizendo assim: olhe para mim e lembre que da mesma forma que eu fui chamado pela graça e que o meu apostolado é pela graça, assim também é com vocês. Ele se apresenta e ao mesmo tempo há aqui uma repreensão meio velada na forma como os coríntios estavam vendo a si mesmos. Deus chama você para um serviço específico, mas o texto diz mais. O texto diz que Deus chama você para ser parte de um povo, para ser parte de um corpo.
a despeito de ser chamado para um fim específico, para um trabalho específico, esse trabalho não é em prol de você. Esse trabalho tem a ver com a coletividade. Dê uma olhada no verso 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Paulo está escrevendo a igreja de Deus que está em Corinto, ou a parte da igreja de Deus que está em Corinto. A igreja de Deus não era a igreja de Corinto somente. A igreja de Corinto fazia parte deste corpo. A igreja de Corinto fazia parte desta igreja universal, mas ela não era a igreja do Senhor. A parte do povo do Senhor que morava naquela localidade. Então fica muito claro aqui que para Paulo a igreja não se restringe àqueles crentes coríntios. E ele deixa isso muito claro ao dizer assim: aos santificados em Cristo Jesus, chamado para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus. A igreja em Corinto, a igreja em Éfeso, a igreja na Praia do Canto. Com todos que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Isso aponta, meus irmãos, para aquilo que nós vimos aqui no ensino confessional, para a unidade, para a catolicidade da igreja. A igreja, ela não está restrita a uma região, ela não está restrita a certos locais, ela está no mundo inteiro. Mas a despeito disso, trata-se de uma única igreja, de um único povo. Então, de imediato, Paulo começa corrigindo o problema que ele vai citar logo em seguida. Dê uma olhada aí nos versos 12 e 13. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Era assim que a igreja estava, fragmentada. E Paulo está dizendo: eu estou escrevendo não a uma igreja fragmentada, eu estou escrevendo a una igreja do Senhor, que está em todos os lugares. Aqueles que foram chamados para ser santos, junto com todos os outros que se reúnem em todas as partes deste mundo. Mas aquela igreja tinha um problema específico, de grupos, de pessoas que estavam se dividindo. Você não vive sozinho. O chamado do Evangelho é um chamado para a vida comunitária. Como eu costumo dizer, se você não gosta de comunidade, talvez você esteja no lugar errado quando você pensa na igreja. Porque igreja implica relacionamento, implica envolver-se uns com os outros. Se você é daqueles que diz assim: a vida é minha, ninguém tem nada com ela, você precisa rever o seu conceito de igreja. Porque a vida de igreja é uma vida comunitária. A palavra grega que descreve igreja diz respeito a uma assembleia, a um conjunto de crentes. E isso é interessante, porque é uma frase muito repetida por aí, principalmente por aqueles que têm sido chamados aí de desigrejados. Eles falam assim: a igreja sou eu. É nada. Você pode ser até um tijolinho nesse edifício. Você é parte desse povo. Você não é a igreja. A igreja do Senhor é composta de muitos membros, de cada um daqueles que foi chamado, lavado e remido pelo Senhor
Jesus Cristo, sozinho você não é igreja. Você precisa estar com todos aqueles que foram chamados para em todo lugar invocar o nome do Senhor Jesus Cristo. Estes grupos se reúnem ao redor do mundo, proclamando a glória do seu Salvador. Hoje, no dia do Senhor, nós estamos aqui na Praia do Canto, mas há outras igrejas reunidas aqui em Vitória, e não só presbiterianas, outras denominações, e não só em Vitória, em outros locais do Espírito Santo, do Brasil, mundo afora, a depender do fuso horário, é claro. Neste dia bendito, onde o Senhor convoca o seu povo para se prostrar diante dele, a igreja una, santa, católica, está se apresentando diante do seu Senhor. Não há cristianismo solo. Como crente, você é ordenado a preservar, então, a unidade dessa igreja. É isso que Paulo vai dizer quando ele escreve aos Efésios. Dê uma olhada lá em Efésios capítulo de número 4. Ele diz assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor Jesus, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, e esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A igreja do Senhor não se restringe à nossa igreja. Isso precisa ficar muito claro, meus irmãos. Uma das coisas interessantes que nós temos na nossa confissão de fé é quando ela começa a definir a igreja e dizer que debaixo do sol nós vamos ter graus diferentes de santidade na igreja. Você tem igrejas mais puras, você tem igrejas menos puras. Você tem outras que já abandonaram há tanto tempo o evangelho, estão tão distantes do ensino apostólico, que não são igrejas, são sinagoga de Satanás. Mas há igrejas menos puras que são igreja do Senhor. E por mais que haja discordâncias, muitas vezes doutrinárias, com outras denominações, cuidado com a forma como você fala da igreja, porque a igreja é do Senhor. A igreja é do Senhor. Ainda que seja uma igreja menos pura, tenho a plena certeza de que até as igrejas menos puras estão sendo santificadas e naquele dia serão apresentadas pelo Senhor junto com todo o corpo de Cristo, sem mácula e nem ruga. Nós não podemos deixar a soberba invadir o nosso coração, achando nós somos certos. Nós somos a igreja. Não tem mais igreja. Se você olhar as redes sociais, a quantidade de gente sectária que você vai encontrar é assustadora. E é até algo intrigante, porque alguns falam assim, não dá para conviver com esse pessoal que crê dessas formas, crê de forma errada, tem que crer certo. O que soa por trás é que a fé não é por Cristo, a fé é por crer certo. Não me entenda mal, eu creio que nós cremos certo. Se você perguntar para mim, qual é a igreja mais pura? É a presbiteriana. E talvez eu vou falar, a da Praia do Canto. Isso não quer dizer que nós temos autorização para dizer que outros grupos, que outras pessoas, que irmãos que ainda não chegaram num grau de santidade maior no que diz respeito ao entendimento doutrinário, não sejam crentes. Eu já criei em muita loucura. Às vezes, quando eu paro a conversar sobre as coisas que eu acreditava, eu fico pensando, que doideira é essa? Mas eu tenho plena convicção de que crendo naquele monte de loucura que eu cria, eu amava a Cristo.
E se eu tivesse morrido, eu tinha ido para o céu, crendo naquela loucura lá. Graças a Deus, eu compreendi, pela iluminação do Espírito Santo, a doutrina. Mas isso não foi mérito meu. Não fale como o pastor famoso aí que disse que era calvinista porque tem uma Bíblia em casa e sabe ler. Porque os nossos irmãos sabem ler também. E eles também têm Bíblias em casa. As coisas não são tão simples assim. Se fossem, nós não teríamos tantas denominações. A igreja é uma e é una. Nós fazemos coro com todos aqueles que em todo lugar invocam o nome de Cristo. Sejam igrejas mais puras, menos puras, nós não temos compromisso com aquelas que são sinagoga de Satanás. Essa nós condenamos. Mas não condene irmãos imaturos. Eu creio que isso acontece muito porque as pessoas não fazem distinção entre falsos mestres e irmãos imaturos. E há uma diferença gritante entre aquele que está promovendo o erro e aquele que está iludido. Ainda não teve ninguém ao lado dele abrindo a escritura e ensinando. Nós precisamos compreender todas essas coisas, a fim de não labutar contra a unidade da igreja. Você é parte de um povo, não existe cristianismo solo. A razão para essa unidade, Paulo vai estabelecer aqui, não é outra senão o fato de que Jesus Cristo é o Senhor dos crentes. Dê uma olhada. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor deles e nosso. Então, se quiser alguma coisa que una a igreja, este se chama Jesus Cristo. Ele é o Senhor da igreja. Meus irmãos, é preciso que entendamos estas coisas. Ele é Senhor daqueles que em todo lugar invocam o nome de Cristo. Ele é Senhor de Paulo, Ele é Senhor de Sóstenes, Ele é Senhor dos crentes coríntios. Nós somos servos, nós somos privilegiados por fazer parte da igreja. Então esta saudação inicial de Paulo antevê aqui a repreensão que Paulo fará aos crentes que se dividem por causa de líderes. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Não, é todo mundo de Jesus. Você não é de pastor nenhum, você é de Cristo. Você quer algo triste? Olhe para os nossos dias. Uma das razões que levam os crentes a praticamente idolatrar certos líderes é esquecer da verdade que está sendo estabelecida aqui por Paulo. Jesus é Senhor de todos. Os líderes da igreja, aqueles que foram chamados especificamente para servir na pregação do evangelho, na liderança da igreja, eles são servos, homens que têm o privilégio de servir como presbíteros, mas são servos. Infelizmente, nós vivemos tempos muito difíceis, tempos de mídia social em que os pastores têm se comportado como estrelas. Eles são superstars. Eu estou vendo a hora que eles vão fazer uma calçada da fama de pastor. Ele botar lá o pé e a mão. Repare o que você tem visto aí nas redes sociais. Homens que, em vez de apontar para Cristo, que é o Senhor da igreja, apontam para si mesmos. Apontam para os seus ministérios. Hoje em dia, tem acontecido um negócio esquisito. No final do ano, no nosso caso aqui, no começo do ano,
Os presbitérios se reúnem e agora, no relatório pastoral de alguns, tem quantos seguidores tem no YouTube. Há uma igreja em São Paulo, famosa, não presbiteriana, mas igreja irmã nossa, que tem um placar, tipo um placar, assim, uma placa mostrando quantos seguidores o pastor da igreja tem no YouTube, no Instagram. Toda semana se passa lá e vê como está crescendo a fama do pastor. Isso não tem o menor cabimento. Isso é de fato se portar como uma estrela. Não é sem razão que eles, muitas vezes, em vez de enfatizar Cristo, querem deixar o seu nome gravado. Já fizeram do seu nome uma marca. Você precisa lembrar do nome da pessoa. Eu ouvi uma pessoa dizendo uma vez o seguinte: quem não é visto, não é lembrado. E você precisa ser lembrado por quê? Quem precisa ser lembrado é Cristo. Você não morreu por ninguém, nenhum pastor morreu por ninguém. Cristo precisa ser lembrado. Cristo não pode ser esquecido. E um dos problemas que esse tipo de coisa leva a refletir aqui na igreja é que muitos membros, muitos crentes da igreja, em vez de recorrer aos seus líderes, eles acham que são pastoreados virtualmente. Eu costumo chamar de crenteflix, né? Então a pessoa vai lá e pede um conselho a um pastor, o outro pastor abre uma caixinha de resposta lá, ele pergunta coisas que ele deveria estar perguntando lá nos presbíteros dele, que conhecem a eles, que sabem dos contextos, mas eles muitas vezes querem ser pastoreados aí virtualmente, e então chegam na igreja e confrontam os seus pastores. Ah, mas o pastor fulano de tal diz isso, mas o Beltrano diz isso, mas o outro diz isso, e você é pastoreado por quem? E na hora que o negócio estoura, qual é o conselho que vai tratar de você? Nós temos tido muitos problemas desse atualmente. Eu vi uma vez um rapaz fazendo uma lista de os melhores pregadores, e incentivando outros a fazer lista, e eles começam a comparar as listas de melhores pregadores, e eu fico pensando, para que isso tudo? E se isso não se assemelha muito ao que está acontecendo aqui em Corinto? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Mudam os nomes. Era melhor se fosse de Paulo, Apolo e Pedro. Mas agora são dos pastores contemporâneos aí, que são mais famosos. Mas há mais sobre viver em comunidade aqui no texto. O texto vai mostrar que você é chamado em Cristo para esta comunidade. E Paulo diz que esta igreja é composta por aqueles que foram santificados em Cristo. Você sabe que santificar tem a ideia de separar. Quando o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, quando ele muda o coração do pecador, ele separa o pecador do mundo e traz o pecador aqui para a igreja. A igreja é separada, ela é santificada pelo Senhor. Essa é uma posição que todo crente tem. E é interessante porque Paulo está chamando os rebeldes coríntios, os orgulhosos coríntios, de santificados. Pessoas que foram separadas pelo Senhor, a despeito dos seus pecados. Isso é o que os teólogos chamam de santificação posicional. Porque você está em Cristo, você é separado, você é santo. Mas repare um pouco mais. Paulo diz assim: aos santificados em Cristo, ou seja, aqueles que foram separados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Mas é uma redundância? Não. Paulo está falando, olha, vocês foram separados, vocês foram chamados, vivam como crentes santos.
porque era o que não estava acontecendo na igreja de Corinto. Paulo tem que falar muito duro com eles em certos momentos da carta. A ideia aqui, então, é que aqueles que são santificados, eles precisam andar de acordo com a sua profissão de fé, de acordo com a sua posição. Porque se Jesus já os separou para ser santos, eles precisam agora, e eles têm toda a condição disso, porque o coração já foi mudado, Cristo já deu a eles o Espírito Santo, eles conseguem compreender as Escrituras, eles devem atentar às palavras e viver de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. Se você foi separado por Cristo, você precisa andar de tal modo que demonstre o seu chamado. Então, se você crê em Cristo, é porque você foi separado por Ele. Entretanto, isso precisa ser visto na sua forma de viver. Uma coisa é a sua posição em Cristo. Outra coisa é como as pessoas têm visto o seu testemunho. Se você tem andado, como Paulo vai ordenar, como filho de Deus, em meio a uma geração pervertida e corrupta. Você precisa buscar uma vida de santidade, conhecendo a palavra do Senhor e no poder do Espírito Santo, colocando em prática. Você precisa fazer isso não para ser salvo. Cristo Jesus já cumpriu a lei, o que deu a você salvação pela graça. Mas agora que você foi salvo, você obedece. A obediência não é para salvação, ela é uma evidência da salvação, ela é um produto da salvação. Essa santidade então é vista na comunhão com os irmãos, no serviço de uns aos outros, no bom testemunho diante dos homens. Por ser de Jesus Cristo, você faz parte de um povo, de um corpo que foi santificado a fim de ser santo, ou que foi separado para ser como Cristo Jesus, para ser conforme a imagem do Salvador. Paulo então se apresenta, fala do seu chamado apostólico, fala quem é o destinatário da carta, os santificados de Corinto, que são chamados para viver em unidade com todos os que em todo lugar invocam o nome de Cristo Jesus. E depois então de mostrar aqui o remetente e o destinatário, Paulo termina com uma saudação do verso 3. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A saudação de Paulo é um rogo pela graça e pela paz de Jesus sobre os crentes. Graça que concede aos crentes aquilo que eles não merecem, tanto a salvação como os dons para o serviço. Paz, fruto da obra redentora de Cristo, que reconciliou pecadores com Deus e os trouxe agora para a vida comunitária da igreja. O que mostra que sem a obra de Cristo não haveria possibilidade de uma igreja unida, de uma igreja santa, de uma igreja que cresce em santidade a cada dia. Paulo relembra mais uma vez essa unidade ao dizer: Deus, o nosso Pai. Ele não fala Deus, o meu Pai. Não, Deus, nosso Pai. É interessante porque isso até o próprio Senhor Jesus fez na oração dominical. Quando pediram a Ele para ensinar os discípulos a orar, Ele não pediu para que, Ele não ensinou dizendo, Senhor meu Deus e meu Pai. Não. Pai nosso que estás nos céus. É um lembrete. Você não está sozinho. Você faz parte de um corpo que tem o mesmo Pai, o mesmo Deus. Por causa dessa graça e da paz da parte de Jesus,
Você é chamado então para um serviço específico. Você precisa desenvolver, descobrir para que o Senhor te chamou dentro do corpo de Cristo. Você é chamado para ser parte de um povo. Não se esqueça, as coisas não giram em torno de você. Nós vivemos em coletividade, em comunidade. E esquecer dessas verdades pode levar ao orgulho e às divisões, como ocorreu na igreja de Corinto. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu tenho esse dom é melhor do que o seu. Eu penso mais em mim do que em você, é por isso que eu vou levar você na justiça comum, diante dos incrédulos. E tantos outros problemas que virão por conta dessa falta de compreensão do que Paulo começa dizendo aqui nessa carta. Então, ao ouvir os sermões dessa carta, peça a Deus que venha exortar você, edificar, fortalecer a nossa igreja, a fim de que não repitamos os erros destes nossos irmãos do passado. Deus, então, em Cristo, nos ajude a viver para a glória dele, cumprindo o nosso chamado específico, a fim de que o corpo de Cristo seja santificado para a glória dele.